Olá, queridos, sejam bem-vindos à UCA de Organização Financeira. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática aqui do Centro de Mídias. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 7, que tem como objeto de conhecimento função exponencial, detalhamento, aplicações de funções exponenciais na vida amazônica. Então, pegue seu material de anotação, anote tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e vamos à nossa aula. E nessa aula, nós vamos conhecer ali a nossa função exponencial, vamos passar ali também por função logarítmica, tá bom? Vamos aí experimentar, verificar como é que são os gráficos da função exponencial, da função logarítmica, qual o comportamento. Então, preste bem atenção que nós vamos aqui estudar muita coisa aqui na nossa aula, tudo bem? E iniciando aí com uma reportagem, aí uma curiosidade, vamos lá. Como calcular a verdadeira idade do seu cachorro? E é uma preocupação, né, professor Tiago, que nós temos aí. Quem tem um pet em casa sempre fica ali preocupado quando olha e diz assim, o cachorro está velhinho, meu bichinho já está velhinho. Mas será que realmente está acertando aí a idade do seu pet, do seu cachorrinho, não é? Porque tem todo aí um cálculo aí, matemática no dia a dia, como nós vimos aí no nosso detalhamento da aula, né? Envolvido no cálculo aí da idade do seu uau, não é, professor? Isso mesmo. Lembrando também que ela é calculada baseado, né, numa estatística, ok? E aí, como é que esse cálculo é feito, né? Chegou-se ali à conclusão de que a idade média de um ser humano ali é aproximadamente 77 anos, ok? E aí a idade média, normalmente, de um cachorro, né, é de 11 anos. E aí, então, é feito ali um pequeno cálculo, né? Então, chega-se ali à conclusão de que aproximadamente, né, um ano humano equivale a 7 anos aí do seu cachorro. É a famosa regra dos 7 ali, não é? Quando se trata aí de calcular a vida, como o professor Tiago está falando aí, do uau do seu cachorrinho. Isso mesmo, mas também dentro desses cálculos aí, né, algo assim muito mais exatos, envolvem ali logaritmo, né, que a gente conhece ali como o nosso logaritmo natural, nosso ln. E aí é a partir daí que a gente vai conhecer aí o nosso gráfico. Olha aí o nosso gráfico. Engraçado, né, professor Tiago, porque quando se ouve falar em logaritmo natural, se pensa que se aplica ali somente aos livros, ali somente em provas, em seleções, mas está aí, dentro da nossa casa, não é? Trabalhando a idade do cachorrinho, e que representa aí, através do gráfico, não é? Como nós vemos aí, 3, 4 linhas representativas e que vem aí nos trazendo a informação da vida do nosso uau. E aqui o log natural representa uma função matemática conhecida como logaritmo natural. A função logarítmica é utilizada nas escalas não lineares para mensurar a energia liberada durante terremotos, não é? Na escala Richter, assim como também para medir o som lá em decibéis. Não é, professor Tiago? Isso mesmo, né? É útil também para medir quantidades cujos tamanhos variam em diferentes ordens de magnitude, né? É até possível que uma experiência logarítmica da passagem do tempo explique por que percebemos o tempo acelerando à medida que envelhecemos. Mas sabe o que é interessante também lembrar, professor Tiago? No primeiro ano de vida aí do cachorrinho, né? Eles crescem tão rapidamente, e o gráfico já mostra isso lá, não é? Eles crescem tão rapidamente que envelhecem. E o primeiro aninho deles aí equivale a 31 anos humanos, na idade humana. Exatamente, né? Que aqui é o que a gente usa como uma regra padrão refinada, que está aqui representada pela cor azul.
Tá bom? Então, observe o quê? Ó, que no início, ó, há uma curva bem acentuada, que é exatamente para representar esse crescimento no início muito, né, grande. Então, ele cresce muito rapidamente ali no início e depois ele vai seguindo, né, meio que um padrão. Observe que a regra dos 7, né, que é a regra aqui, ó, do fator 7, que é aquela, um ano do cachorrinho equivale a 7 anos do humano. Um ano do humano equivale a 7 anos do cachorrinho. Exatamente, okay, professora. E como exatamente a gente está falando, ó, a cada um ano são 7 anos, né? E aí se torna o quê? Um crescimento linear, que é o que a gente representa aqui pela reta verde. Lembrando que o crescimento linear ele é sempre constante, por isso que ele é representado por uma reta, né? E aí a regra logarítmica, né? A nossa aqui da fórmula, que é esta fórmula aqui, ó, 16 vezes o logaritmo natural, né? E aí somado a 31. É exatamente quem faz esta curvatura, ó, que é essa linhazinha tracejada em vermelho, que também ajuda a gente, ó, a verificar esse crescimento aqui acelerado no início e depois vai meio que mantendo, né, com um crescimento aí já bem mais delicado. E pela lógica, não é, professor? Essa linha ali representativa, depois de um tempo, vai começar a decrescer, a decair, porque é quando começa ali, não é? Chega ali ao fim da vida do nosso pet. Então, aí é uma demonstração prática, clara, de matemática no nosso dia a dia, não é? Para você que talvez pensou em algum momento que logaritmo não tinha nenhuma aplicação, tá aí. Uma prova prática, não é? Exatamente, né? E outra notícia também, que a gente não pode, né, deixar de passar, onde a gente também viu muito gráfico, é referente à nossa pandemia, né? A nossa pandemia ali do Covid-19. Então, vamos lá, a nossa próxima reportagem. Covid-19, como ler os gráficos da pandemia? Pois é, que foi algo tão fundamental, tão importante aí na época da pandemia, né, que enfrentamos, que graças a Deus vencemos, passou, e com certeza aí o estudo do gráfico foi até retomado por quem não dominava. Exatamente. Não é? E que aí os pesquisadores da época precisaram ir ali comparar tudo e procurar tentar achar ali a curva do achatamento, né, fazer a curva ali achatar, que era justamente quando os casos estabilizariam e começariam a decrescer, ou seja, a pandemia ali, a transmissão estaria de certa forma controlada, mas só que isso demorou a acontecer, conforme nós vamos ver aí no nosso gráfico. De olho na tela, observe aí, não é? Esse gráfico vem trazendo aí os casos acumulados, não é? Aí de Covid-19 por data de notificação, né, professor Tiago? Isso mesmo, né? Então observe que aqui embaixo nós temos as datas, ó, tá bom? As datas referentes aí da nossa pandemia, tá? Lembrando que aqui, né, são dados da Secretaria Estadual de Saúde, ok, de 2020, exatamente no nosso ano da pandemia, e aqui ao lado representado, olha, os estados brasileiros. E professor Tiago, algo que era muito usado, não é? Aí nas notícias era, os casos estão crescendo exponencialmente. E todas as vezes, né, que ouvíamos essa palavra aí, exponencialmente, nós, matemáticos, nós ficávamos ali temerosos, porque nós sabemos que isso é usado quando cresce ali de maneira assustadora. Então, ouvia-se exponencialmente, alguns não faziam nem ideia do que se tratava. Talvez pensasse aí que era um crescimento qualquer, mas não. Foi um crescimento assim que aconteceu muito rápido, não é, professor? Até porque os casos ali de transmissão não eram somados, não é? Já que está envolvido ali com exponencial, né, professor Tiago? Exatamente, né? Então, quando a gente sempre escuta essa palavra, né, crescimento exponencial, ou cresceu exponencialmente, significa que houve um crescimento muito rápido, tá? E aí, qual é a diferença de um crescimento exponencial para um crescimento linear ou um crescimento aritmético? Né? É porque quando a gente utiliza o crescimento linear, nós vamos sempre somando, né, a sua base. Porém, quando a gente está se tratando de crescimento exponencial, a gente não faz a soma, e sim a multiplicação. Então, é exatamente isso que faz com que o crescimento seja muito rápido.
né? E aí, exatamente aí no nosso gráfico, né? Confira de novo, observe aí, né, que aparece o crescimento aí, ó, do estado de São Paulo muito rápido, né? Ele sai ali de baixo e observe que ele, né, se afasta dos outros gráficos aí dos outros estados, né? E ele faz um crescimento muito rápido. E professor Tiago, sabe por que São Paulo está destacado aí no nosso gráfico? Sabe por que ele atingiu ali um número muito rápido, não é, de contaminação? Porque o primeiro caso, não é, aí de Covid no Brasil foi justamente São Paulo. Um cidadão que veio do exterior, não é, ali desembarcou em São Paulo, era residente de São Paulo, então por isso, como ainda não se conhecia, né, era algo novo aí esse processo, essa transmissão de sintomas, eles não eram conhecidos e no contato ali no dia a dia, não só com uma pessoa, mas com várias, houve a transmissão até que chegou a situação que nós conhecemos e por isso que São Paulo ali se destaca no gráfico. Exatamente. Então, sempre que você ouvir, né, a afirmação, né, algo cresceu exponencialmente, significa que teve um crescimento muito rápido, tá bom? Significa que cresceu de forma muito instantânea, ali disparou muito rápido, tá bom? E que vale ressaltar porque é envolvida uma multiplicação, né, professor Tiago? Isso, exatamente isso. É porque é sempre efetuado a multiplicação ali em cima da base e não a soma. Então, por isso que há esse crescimento. E por que é dito que é um crescimento exponencial? Porque ele realmente se assemelha, né, ali ao gráfico da nossa função exponencial. Que o gráfico da nossa função exponencial, né, ele tem ali uma característica bem peculiar, que é exatamente esse crescimento muito rápido. Entendido? Então vamos lá. Vamos aí agora para a próxima parte. Vamos lá, aí os gráficos, ainda, né? Uma curiosidade aí, professor, em relação ao gráfico, não é aí que nós vemos da nossa aí, representando aí, não é, toda a situação vivida com a Covid-19, a gente percebe que começa ali crescendo em relação a São Paulo, e depois a gente vê como se ela atingisse ali um ponto já, não é? Onde vai se começar a decrescer. Ali, quando acaba o gráfico, a gente percebe que é como se parasse de crescer e começasse a decrescer. É justamente esse ponto aí que os pesquisadores chamam de ali o achatamento da curva. É quando eles já conseguiram aí controlar um pouco mais o processo de transmissão, não é, para segurar aí o aumento desses casos, né, professor? Isso mesmo. E além da escala, né, exponencial, a gente também tem a escala logarítmica, né? Vamos ver aí a reportagem. Olha, os gráficos são feitos em escala logarítmica. O professor Suzuki, que é um matemático, né, estudioso aí, que fez a reportagem, explica as principais diferenças entre as escalas logarítmicas e lineares, ok? Lembrando que o logaritmo segue ali o padrão da escala exponencial, porém invertida, né? Os dados do coronavírus são, em grande parte, mostrados em escala logarítmica, já que a transmissão de uma infecção pelo ar é exponencial. Isso significa que os números do eixo Y são multiplicados a cada espaço, em vez de simplesmente somados. Exatamente, é esse multiplicado a cada espaço ali que é característica da escala logarítmica, não é? É isso porque mesmo. A escala linear a gente vai somando, não é isso, exato, professor? Né? E aí, para completar aí, vamos para mais um exemplo, né, das nossas escalas, aí da nossa escala logarítmica. Vamos lá. Será a escala de Richter a melhor ferramenta para medir a magnitude dos sismos? E aí, para quem não sabe o que é a escala Richter, é a nossa escala que mede, né, ali a potência, né, vamos dizer assim, dos terremotos. Né? Do movimento ali do solo, não é? Isso, exatamente. Né? Então, vamos aí ver a nossa escala de Richter. Ok? Aí a nossa escala Richter, observe que aqui ao lado, ó, estão todos, né, em expoentes, ok? Então, aqui, ó, desde o 10 elevado a menos 1 até aqui o nosso 10 elevado à nona potência. Aqui a magnitude, que é exatamente quando a gente escuta o terremoto tal alcançou, né, tantos pontos na escala Richter. Significa que é essa pontuação aqui, ó, a pontuação de magnitude. Ok? E aí aqui, ó, observe a escala vertical em rápida mudança.
Ó, observe que ela vem sempre trabalhando com expoentes, tá? Por quê? Porque ela é em formato de escala logarítmica. Então, ó, observe que ela começa com espaços pequenos, ok? E aí depois, ó, ela cresce, né, de maneira muito rápida. Professor, interessante falar aí nessa escala, né? Que ela é pontuada de 1 a 9, conforme nós vimos aí no gráfico, e que cada grau corresponde a ondas 10 vezes mais fortes, não é? A uma potência superior 30 vezes superior. É por isso que quando a gente está vendo aqueles filmes que aparece terremoto, não é? E aparece ali, agora é 4, agora é 5, o que acontece? Todo mundo fica apavorado e quer fugir justamente por isso. Por quê? Um exemplo, um terremoto de grau 9 é 900 vezes mais potente do que um que vai ter ali o grau 7. Não é? Porque a cada pontinho ali subido vai sendo maior. Isso aí, olha, ao contrário das escalas lineares, em que cada grandeza tem o mesmo comprimento que a anterior, ou seja, representa o mesmo valor, nas escalas logarítmicas, cada grandeza sucessiva tem um valor muito superior à grandeza anterior, que no caso da escala Richter é 100. Então, aí, em vez de se aumentando ali de 1 em 1, outro dia, não, é aumentando, né, de 100 em 100, exatamente pelo expoente ali no 10, tá bom? Em outras palavras, se tivermos 2 sismos com uma magnitude de 3 a 6, respectivamente, a energia liberada pelo segundo sismo não será o dobro da do primeiro, mas 1 milhão de vezes superior. E aí você pode pensar, mas para que eu vou querer esse negócio de escala Richter, né? Nem tem terremoto aqui no Brasil, isso é só lá para os Estados Unidos. É aí que você se engana, né? Que ocorreu exatamente um terremoto aqui no nosso vizinho Acre. Foram 2 terremotos, professor, em janeiro, não é? Ali Exatamente. com um intervalo de 8 dias. Um foi dia 20, o outro dia 28. Isso mesmo. E você sabe quando é que ocorre um terremoto? São quando 2 placas tectônicas se chocam, né? Entram em contato. E isso faz com que haja, né, um abalo ali na nossa superfície terrestre, ok? Para você entender melhor, acompanha comigo. Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a cidade de Tarauacá, no interior do Acre, por volta das 4 da manhã, do dia 28 de janeiro de 2024. O tremor foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o SGS. Segundo a agência, o epicentro foi localizado a 609,5 quilômetros de profundidade e a 66 quilômetros da zona urbana do município. O estado do Acre não está inerte à ocorrência de sismos, principalmente devido à sua localização periférica aos Andes e à sua proximidade com a placa de Nazca e Sul-Americana, o que já reflete na dinâmica das formas de relevo acreana desde seu processo de formação. Prova disso é o fato de todos os anos, com base nos dados do Serviço Geológico Norte-Americano, o SGS, serem detectados terremotos no Acre, sem, no entanto, serem estudadas ou identificadas as suas consequências na superfície. A placa de Nazca é uma placa tectônica situada no oeste da América do Sul, ao lado dos Andes. Estes próprios formaram-se quando ocorreu um choque entre Nazca e a placa sul-americana. Tem uma área de 15,6 milhões de quilômetros quadrados. O nome Nazca vem da cidade Inca. O seu choque com a placa sul-americana originou a Cordilheira dos Andes. E aí, viram como é que funciona um terremoto? São 2 placas tectônicas que se chocam e isso faz com que haja ali o estremecimento, né? Ali movimento, do solo. não é? Pois é, como eu dizia para vocês, em janeiro aqui deste ano, houve ali 2 terremotos. O primeiro ocorreu no dia 20 e o segundo, como nós vimos aí, não é, na nossa aula, no dia 28. Qual a diferença entre eles? O do dia 28 foi o mais forte. O do dia 20 ficou em 6,5 e o do dia 28 em 6,6. E como nós vimos aí, não é, há pouco, quanto maior for,
mais forte será devido a estar aí na escala logarítmica, que a gente sabe que a cada ponto ali vai havendo o aumento, né? Graças a Deus, foi um terremoto muito forte, mas não é com consequências assim não tão desastrosas como lá para fora, para o exterior, como nós estamos acostumados a ver. Não é, professor Tiago? Exatamente, né? E agora que a gente já ouviu tanta coisa referente à escala logarítmica, né? Escala exponencial, um monte de coisa. Multiplicação, não é? Potência de 10. Mas a gente não viu o que é logaritmo. Você sabe o que é logaritmo? Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Logaritmo. Logaritmo é quando a gente tem, ó, log, né? Log de B na base A vai ser igual ao logaritmo. Ah, mas e aí? Como é que uma coisa converte para outra? Olha aí, preste atenção. Se eu tenho log de B na base A é igual a x. Então, isso significa que o meu A, que é a minha base, elevado ao x, que é o meu logaritmo, vai ser igual ao meu logaritmando. Tá? Em números, para ficar mais fácil para vocês, como é que funciona? Ah, log. Tá? Log de 27 na base 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bora colocar aqui o nosso xzinho. Tá? Então, isso significa que, olha aí, com números, o meu 3 elevado a um número vai ser igual a 27. E aí, qual é o número que, melhor, 3 elevado a que número é igual a 27? Hein? Se eu for converter aqui o meu 27, eu vou ver que o 27 também pode ser escrito na forma de 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. E agora que eu tenho a mesma base, eu excluo a minha base e eu fico apenas com os meus expoentes. Entendeu? Então, a partir disso, né, que é o nosso logaritmo, a gente começa a construir ali a nossa escala logarítmica, tá bom? Então, essa daqui é a nossa lei de formação, ok? A nossa lei de formação do nosso logaritmo. Professor Tiago, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez algum aluno já tenha feito lá. Logaritmo tem a ver com exponencial? Porque ali a gente percebe que aparece um A elevado a x. Isso. Né? Logaritmo e exponencial se comunicam entre si? Com certeza, né? Você observa que quando a gente converte, ó, da partezinha do log, ó, a gente pode fazer, né, a conversão para a parte exponencial. O que é exponencial? É quando a gente tem o nosso x, né, que é a nossa variável, no expoente. Exatamente. Tá bom? Então, exatamente por isso que o nome é exponencial. Então, a gente tem aí o nosso logaritmo e o nosso logaritmo converte ali para exponencial. Por isso que os dois têm aí essa semelhança, essa relação entre eles. Tudo bem? Então, agora vamos aí olhar quando o nosso gráfico é crescente e quando é decrescente. Como o logaritmo se comporta aí, não é, professor? Exatamente. Aí até na análise dos terremotos, não é? Que é muito importante saber ler os gráficos. Então, vamos lá. Então, nosso gráfico da função logarítmica. Então, eu tenho aqui o meu A, que é a minha base. Quando ela é maior do que 1, eu tenho a minha função, ó, crescente. Meu gráfico vai ter exatamente esse comportamento. Vem aqui de baixo, ó, faz um crescimento aqui muito elevado no início e observe que depois, ó, ele vai meio que estabilizando. E quando o meu A, que é a minha base, é maior do que 0 e menor do que 1, ok? Lembrando que nunca será menor do que 0, tá? Então, quando ela for maior do que 0 e menor do que 1, a minha função ela é decrescente, ó, ela vem lá de cima, né, tem uma queda brusca e depois ela vai estabilizando, tá bom? Então, essas são as características aí da nossa função logarítmica, crescente e decrescente, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o que aqui? Uma comparação aqui
referente também à nossa escala aritmética. Então, observe aí a nossa escala aritmética, que a gente também conhece como escala linear. Vamos lá. A escala aritmética lembra uma régua, professor. Não é isso? Exatamente. Algo aí tão usado na nossa sala de aula, e como o nome diz, né, a escala aritmética, a distância entre um ponto e o outro é quem? A unidade. E quando a gente vai observar ali a régua, é exatamente isso, né, professor? Se começar do zero e a gente considerar ali, estipular o valor aumentado, a constante a ser aumentada for 1, vai ficar 0, 1, 2 e por aí vai. Isso na régua que se usa em sala de aula. Isso não é, mesmo. professor? Assim como também vale se a gente não for somar de uma em uma unidade, né? Se a gente quiser Exatamente. somar, como aqui no nosso exemplo, a nossa escala aritmética, ela está somando de 4 em 4 unidades, mas observe que a soma é sempre a mesma. Então, ó, a gente está saindo aqui do 1, mais 4 unidades, a gente vai para o 5, mais 4 unidades, a gente vai para o 9, mais 4 unidades, a gente vai para o 13. Então, observe que ela sempre mantém ali o padrão de soma. É o valor constante? Isso. Não é? Ao contrário da outra escala, né? Da escala logarítmica, ok? Olha, observe aqui na escala logarítmica o seguinte. Ó, aqui a gente não está somando uma unidade. O que a gente está somando aqui? A gente está somando sempre 100% do que a gente tem. O todo. Isso. Não é isso? Exatamente o todo. Então, ó, observe que a gente está no 1. Mesmo exemplo, saindo do 1. E a gente vai somar 100% do que a gente tem. Sabe aqueles investimentos que a gente escuta por aí? Ah, fulano vai ter um retorno de 100% do que ele investiu. Se ele investiu 1, quanto é que ele vai ter de retorno? Mais 1. Ele vai chegar a 2. Porém, se ele continuar nesse mesmo investimento, agora ele tem 2. E ele vai ter um retorno de 100% novamente. Agora é 100% de 2. Agora ele vai para 4. Ok? Mas ele gostou. Esse investimento que ele fez é muito bom. Um é retorno rentável, de 100%, não né? é? Rentável. E aí ele pensou, não, eu vou deixar ainda nesse investimento. E eu quero ver render 100% novamente. Porém, agora ele tem 4. Vai render 100% novamente, agora ele vai para 8. Então, observe que se ele ganhar 1 quando ele estava na escala, né, linear, ali na escala aritmética, se ele ganhar 1, ele sai de 1 para 2, ok? E aí, se ele continuar ganhando, ele vai continuar sempre ganhando de 1 em 1, né? Exatamente. Por quê? Porque a nossa escala linear, ela sempre vai seguir aquela constante. Então, ele sempre vai somando o mesmo valor. Então, somou 1, vai manter. Mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Ali ele te mostrou no exemplo, somando, né, 4 em 4 unidades. Era isso aí que eu ia lhe falar, professor. Então, o que tem que ficar bem claro para todos é que ali na primeira escala, não é a escala linear ou aritmética, o valor da constante nem sempre vai ser 1. É a situação ali que vai determinar, não é? Isso. Eu comecei dando exemplo de 1 e aqui na carteira nós vemos o quê? Que ele foi ali aumentando de 4 em 4. Exato. Então, essa constante aí vai variar o valor, mas ela sempre vai ser constante, é isso? Isso mesmo, porque você observa que na primeira aumentou 4, mas na segunda aumentou 4 também. E na terceira também aumentou 4. Então, você observa que manteve ali o mesmo padrão, diferente da escala logarítmica. Porque a escala logarítmica aí vai estar aumentando o quê? 100%. Então, se antes era 1, aumentou 100%, ele foi para 2. Se aumentou mais 100%, agora ele tem 2, ele vai para 4. Se aumentar 100%, ele vai sair de 4 para 8. Se aumentar novamente 100%, ele vai sair de 8 para 16. Mais 100%, vai de 16 para 32. Então, observe que, né, multiplicando, ele está saindo bem, né, mais do que só somando ali a quantidade, né, 4 em 4. E observe que, no início, pareceu que o resultado seria menor, né? Observe que se a gente fosse somando 4 em 4, não, acho que o lucro já está bom, já estou ganhando 4 em cima, né? Então, sai 4... né? Ali começou do 1, né? Então, 1, 5, 9, né? 13. Porém, você viu que na escala logarítmica ele já dá um salto muito alto, né? E é exatamente esse o diferencial aí da escala linear
para a escala, né, exponencial e a escala logarítmica. Tudo bem? Agora, não é, pegando essa parte aí de escala logarítmica, escala linear, como será que fica isso quando se trata de aplicação de investimentos, né, professor, em termos de gráfico? Porque quando nós vemos aí filmes que aparecem ali, movimentação da Bolsa de Valores, o gráfico está crescendo, o gráfico está caindo, a gente vê o desespero dos investidores, né? Estou perdendo dinheiro, estou ganhando dinheiro, mas por quê? Como é que isso funciona? Então, fique ligado, porque agora você vai aprender a interpretar, a ler o gráfico dessas situações. De olho na tela aí, nós temos aí a primeira comparação. Não é, professor Tiago? Isso mesmo. Aí na primeira você está observando, né? Estamos mostrando na escala aritmética. Então, na escala aritmética, você vê que tem um espaçamento bem longo ali, né? E é constante, não é? A gente percebe ali que o espaçamento entre os três números ali, vou chamar de eixo Y, ali dos que estão na vertical, ali, ó, são iguais. Exatamente. Pode-se dizer isso, né? São a mesma iguais. distância, né? Você Exatamente. vê que a distância dos 20 mil para os 40 mil e a distância dos 40 mil para os 60 mil é a mesma. Exatamente. Observe que é a mesma. Porque é aquele valor constante, não é, professor? Que nós falamos aqui. Isso. E agora, na outra escala, na escala logarítmica, olha aí, ó. Observe que a distância de 20 mil para 40 mil, ela é maior do que a distância de 40 mil para 60 mil, apesar de os dois ser a diferença de 20 mil. Né? Mas por quê? Por que é usado esse tipo de gráfico nesse tipo de transação comercial? Exatamente porque há a multiplicação, né, dali dos retornos, tudinho, e não apenas aquela soma linear, como a gente falou agora há pouco. Né? Então, é exatamente por isso que é usado a escala logarítmica e não a escala aritmética. Deu para entender? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais!